Salve, Psi! Sejam bem-vindos ao nosso Sanarcast Psicologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para qualquer profissional da área. Não somente para a área de psicologia não, tá, gente? Para qualquer ser humaninho que está nessa terra, que tem aí o seu caminhar, sua profissão. Nós vamos falar sobre propósito, sobre aquilo que te move, sobre aquilo que te faz levantar todos os dias e desejar desenvolver uma atividade profissional. E claro que para falar sobre isso eu trouxe Kalila Barbosa, que é a própria de propósito e por propósito. Kalila, minha querida, bem-vinda! Aê, palminha! Pois é, Kalila. Esse tema que você tem levado com tanta força para as redes sociais, né? Você tem construído uma trajetória muito bonita, principalmente para a galera que te segue no Instagram, que está aí acompanhando os seus vídeos, seus stories, suas postagens, e para a galera que faz sua mentoria também presencial aqui em Salvador. Toda palestra que eu participo e que eu vejo você falando, eu percebo claramente os olhos de todo mundo brilhando, assim, sabe? A galera fica muito empolgada com suas palavras. E eu vejo que tem muito a ver com isso, porque ao falar sobre propósito, parece que você encontrou o seu propósito. Total, Nani. Tô certa nisso? Certíssima, certíssima. Eu acho que pensando muito em relação à minha mensagem para o mundo, tem a ver muito, muito, muito com isso, né? Eu acho que a gente vive e cresce achando que a gente não pode, né? Menino, desça daí, você não pode subir, você não pode comer, você não pode botar o dedo aí, a gente não pode. E de alguma forma parece que a gente generaliza isso e acredita em tantos outros não podes, né? E eu acho que, de alguma forma, a minha mensagem para o mundo, a minha mensagem para as pessoas que eu puder levar a gente pode. E aí o pode qualquer coisa, né? A gente pode ficar triste, né? Porque a gente sempre acha que a gente pode você pode vencer, você pode ficar rico. Não, nem de longe é isso. A gente pode ficar triste, a gente pode, de repente, desistir, né? A gente pode mudar o plano, mas a gente pode, né? E é sobre isso que eu quero falar, né? E quero falar, e aonde eu puder falar, com quem eu puder falar, é sempre sobre poder. E pensando aí, né, como fazer isso, né? É aí que vem a história do propósito, né? Então, o propósito, ele veio como pilar de sustentação do poder. Porque o meu propósito na vida é ser eu. E isso, apesar de parecer muito simples, é também muito complexo. Porque quem sou eu? E a grande viagem aí é a gente entender quem é a gente para saber o que a gente pode sendo a gente. Então, não fumei nada hoje, que fique muito claro isso, mas é para deixar claro que, em verdade, a grande viagem não é sobre necessariamente o quanto eu posso acumular, né? E a gente fala, e muitas vezes as pessoas, inclusive, me procuram, e quando eu pergunto, por que você está me procurando? A pessoa, não, porque eu quero ganhar mais. E é justamente o contrário, não é sobre ganhar mais. Isso é meio, mas é sobre oferecer mais. O que é que a gente pode oferecer mais, né? E, obviamente, como meio de oferta vem o ganho, mas é literalmente inverter aí a lógica das coisas. E, enfim, então foi dessa forma que eu me encontrei no processo, né? De literalmente conseguir mostrar às pessoas que a gente está muito aquém do que a gente realmente pode oferecer para o mundo. Então, a sua mensagem é realmente encontrar formas, ferramentas para potencializar aquilo que o sujeito é e o que ele pode entregar, seja através do trabalho, da sua comunicação com outras pessoas. A proposta é meio por aí? Perfeito, a proposta é por aí, porque, em verdade, se a gente for parar para pensar, por exemplo, eu tenho um filho de quase 5 anos, né? E aí as pessoas olham para ele e falam assim, ai meu Deus, o que o Benjamin vai ser quando ele crescer? Gente, Benjamin não vai ser quando ele crescer, ele já é. Agora, a gente vai ver qual é a ferramenta que ele vai escolher para oferecer ao mundo o que ele quer, né? Então, assim, as profissões, em verdade, elas devem ser encaradas não como uma forma de identificação do sujeito no mundo, como hoje é, né? Então, o sujeito que não se identifica com profissão nenhuma, meio que ele é marginal nesse esquema social. Mas é literalmente pensar que a minha profissão, ela precisa ser a minha ferramenta de cumprimento de propósito no mundo, de levar a minha mensagem no mundo. Então, por exemplo, eu sou psicóloga. Eu entendo que a psicologia na minha vida é uma ferramenta e poderia ser qualquer outra.
né? Então, quando a gente muda a lógica das coisas, a gente se conecta muito com o porquê você faz o que você faz. E não aquela coisa do piloto automático. E muitas vezes a gente vive no automático, as pessoas levantam sem querer, vão pro trabalho sem querer, namoram sem querer, casam, criam filhos, ai que saco, que sem querer. Velho, para tudo! Né? Primeira coisa é a gente localizar onde a gente está e que momento foi da vida que a gente deixou de acreditar na gente e passou a viver nesse esquema meio automático, louco e cruel até, eu diria. Porque, em verdade, no final das contas, são pessoas que não veem sentido na sua existência. Elas não entendem que elas podem entregar algo. E aí volto pro poder, né? A gente pode sempre. E aí a gente se resgatar, e mesmo que eu precise... Ai, por que você tá nesse trabalho? Ai, eu tô porque eu preciso pagar minhas contas. Então vá, velho, de propósito pra pagar a pipoca das contas. Mas vá com intencionalidade. Então, em verdade, assim, o resgate precisa ser do protagonismo. A gente, muitas vezes, é coadjuvante de nossas histórias. E intencionalidade. Se eu estou aqui com você, eu estou aqui de propósito. Você desenvolveu um método, né, para poder trabalhar isso com os seus clientes. Não são alunos, são clientes, né? Eu tô acostumada a chamar todo mundo de aluno, minha gente, mas não é aluno não, é cliente nesse caso. Que é o SACAR. Me corrija se eu estiver errada. Perfeito. Mas como é que funciona esse método, né? Ele vai auxiliar a pessoa a encontrar esse propósito de que forma? Então, Nani, o SACAR, em verdade, e enfim, né, massa falar dele, chega a dar um blu-blu-blu por dentro, mas é o que eu costumo dizer, assim, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando, então, fora da minha tribo, né, dos meus mentorandos especificamente, que o SACAR, em verdade, eu costumo dizer que é um método de realização de sonhos. O primeiro passo do método é o resgate dos nossos sonhos mesmo. Então, o S do SACAR vem de sonhar. As pessoas, os adultos, acham que sonho é coisa piegas, é careta, é pueril, né? E a gente se desconectou dos nossos sonhos, né? Adulto, no máximo, fala muito de objetivo, né? De meta. E se a gente for parar para pensar, esse é um discurso, inclusive, é meio que muito capitalista. E se a gente for parar para perguntar adulto, o objetivo deles, ou o sonho deles é ter uma casa na praia. Então são normalmente sonhos muito de consumo. E a gente não entendeu ainda, né? E a gente não está, talvez, no nível de entender ainda que não é sobre o que a gente acumula, volto a dizer, mas é do que a gente entrega, né? Do que a gente oferta. No final da vida é sobre isso que importa, né? Do que a gente deixou, muito mais do que a gente... enfim, levou, se eu posso dizer assim, né? No caixão só cabe a gente. E tudo o que a gente construiu nessa vida, e as histórias que a gente viveu, e as pessoas que a gente inspirou, enfim. Então, o SACAR, ele começa ali com o sonho, né? E o último passo, SACAR, o R, é de realização. Então, em verdade, é o S e o R. Só que no meio do caminho, existem aí alguns outros passos que a gente esquece, literalmente, né? Então, em verdade, o SACAR, ele vem aí como esse método de realização de sonhos, só que a gente precisa seguir esse passo a passo. O sonhar, o acreditar. Muitas vezes as pessoas até sonham, mas não acreditam no que sonham. E quando elas não acreditam, não sou eu que eu vou acreditar, né? Não é você, não é não. E aí a gente vai no passo a passo até a gente chegar no realizado. Então, estruturalmente falando, é esse método de realização de sonhos. Agora, obviamente que cada passinho desse, a gente tem aí estratégias, a gente tem ferramentas para que a gente vá mudando a forma como essa pessoa funciona no mundo, ou como se fala hoje, o mindset dessas pessoas vai mudando aí a forma como essas pessoas entendem o que elas podem fazer nesse mundo. Começa também a inverter um pouco a lógica de empregado, apesar de termos profissões liberais, a nossa lógica ainda é muito de empregado. E digo isso porque, de alguma forma, percebo isso na minha vida também, né? Então, por exemplo, a gente não consegue ainda funcionar na lógica mensalista de recebimento. Então, a gente, profissional liberal, às vezes tem uns picos altos de receita e tem meses de baixa. E isso dá um tilt na cabeça da gente. E a gente não percebe que se fizer uma conta simples de divisão, é mais ou menos a mesma coisa da lógica, né, do salário mensal e tal. Então, assim, existem vários aspectos que precisam ser modificados, porque não dá para eu ser um profissional liberal com mentalidade de empregado. E aí são essas coisas que a gente vai trabalhando, a gente vai mudando, para que as pessoas elas consigam protagonizar os trabalhos que elas vieram fazer com as ferramentas que ela tem, seja a psicologia, a nutrição e tantas outras áreas, né, que, por sorte, eu tenho
começado a receber no meu trabalho. Na mentoria, as pessoas que te procuram geralmente, ou sempre até hoje, né, elas eram profissionais buscando melhorar, encontrar um caminho de realização na profissão? Em verdade, as pessoas elas me procuram muito com a motivação de terem uma melhor colocação no mercado, né? Então, assim, a motivação principal é essa. E o que eu tenho visto é que as pessoas, os meus ex-mentorandos, que mais se destacam é que, em verdade, eles conseguiram conectar a paixão deles com as ferramentas e as estratégias do mundo de negócio, né? Então, em verdade, eu acho que a equação, ela é bem resolvida, se eu posso falar dessa forma, quando existe aí esse denominador comum, né? Entre aquilo que eu realmente curto fazer. Eu já tive pessoas que, em verdade, fizeram escolhas de nicho, por exemplo, não porque elas sentiam tesão ou porque aquilo fazia conexão com a história de vida delas, mas porque elas achavam que muita gente procurava. E, obviamente, elas não sustentaram isso. Não sustenta por quê? Porque não tem tesão, velho. O que é escolha de nicho para quem não conhece esse mercado, né? Então, por exemplo, na psicologia, por exemplo, e obviamente a gente pode pensar isso para qualquer área de atuação de profissionais liberais, é a gente ser especialista em alguma coisa. E a primeira crise que vem quando as pessoas ouvem falar sobre isso é: ai meu Deus, mas eu vou perder cliente. Gente, vamos lá. Né? Se a gente for parar para pensar, uma alma que atende criança, adolescente, adulto, idoso, casal, famílias e grupos, né? Porque eu já vi cartões assim. Em verdade, não se destaca por absolutamente nada. A gente fica ali na superficialidade. E vamos combinar, gente, que a clínica da infância e a clínica da adolescência, pensando duas áreas de desenvolvimento relativamente bem próximas, são clínicas completamente diferentes. Não venha me dizer que você é profundo nas duas. Até que seja, ok. Aí você vai incluir um adulto aí. Gente, é um universo de coisas, é um universo de possibilidades, né? Desde as psicopatologias, as questões de comportamento, as habilidades sociais e tantas outras coisas. Então, assim, é um universo. Escolher um nicho, em verdade, é eu me estreitar, eu me especializar, eu me aprofundar em alguma coisa. Ao ponto de, por exemplo, quando alguém falar sobre aquele conteúdo, a pessoa não conseguir não pensar em mim quando eu, de repente, falo de uma determinada área. E assim, eu tenho uma história assim, que para mim é muito simbólica em relação a isso, quando eu fui professora universitária por alguns anos e de quando em vez alguém me procura me pedindo indicação de profissional. E aí me pediram indicação, uma mulher, ela esteve grávida de gêmeos, teve uma gravidez relativamente normal. E aí ela teve o parto, nasceram os 2 meninos, só que foram para UTI, complicaram. Ela perde o primeiro filho com 11 dias de nascido o parto e depois com 40 e poucos dias perde o segundo. Então a gente fala aí de uma trajetória, né? Que não foi elaborada na gestação, porque eu não tinha problema, ela não tinha problema nenhum na gestação, e ela entra em contato comigo e me pede indicação de algum psicólogo especializado em luto neonatal. Quem indicar? Né? A gente tem indicação muito por linha teórica. Sim. Mas por área de conhecimento, por realidade de demanda que as pessoas comuns vivem, a gente não tem. E as pessoas não procuram por linha teórica, elas Perfeito. Procuram por problema específico que elas precisam resolver, né? E se a gente tivesse pessoas especializadas em demandas reais e não em correntes teóricas, e que dentro dessas demandas reais as pessoas pudessem, inclusive, beber de diferentes fontes teóricas, elas estariam muito mais capazes de atender as pessoas, né? Porque o compromisso é com o cliente, não com linha teórica. Eu sei que essa fala não vai agradar muitas pessoas, muitos coleguinhas, e tá tudo bem, e eu tenho bancado isso, mas eu acredito que o nosso compromisso precisa sair das linhas teóricas e ir para as demandas das pessoas. Até porque existe literatura por área também, não somente por corrente teórica, né? Mas a gente faz um movimento, né? Até a nossa formação é no movimento oposto. Sim. É quase transgressão se eu, que sou da linha teórica X, resolvo comprar o livro da linha teórica Y. Meu Deus! Uau, que traidora! O Jung, ele traz uma questão, uma provocação sobre isso, né? Porque todo mundo sabe que o Jung era psicanalista, né? Veio da escola do Freud, eles separaram, teve aquelas resenhas todas. Dá até para fazer um podcast só de babados da psicologia um dia desses, né? Quem sabe a gente junta uma galera para falar disso, mas voltando. E aí o Jung fala isso, né? Que
a técnica ela tem que servir ao cliente, não o cliente servir a técnica, né? E aí a gente pensa muito, né? Mas eu vou sair por aí pegando várias técnicas e misturando. Não, você vai pegar a técnica e vai ver como é que ela pode dialogar com a abordagem que você usa, mas você pode trazer novas técnicas e ir costurando, embasando isso, né? Perfeito. É meio por aí, eu acredito. E mais, Nani, e assim, eu já vi colega encaminhar um paciente com ideação suicida, por quê? Porque o paciente não fez aderência à abordagem dele. E tem uma coisa muito esquisita aí para mim, né? Porque, assim, eu tô com uma pessoa que não tem muito tempo, que essa coisa, esse limiar entre a vida e a morte tá muito volátil, tá muito, né, vaporizado. Então, assim, eu vou encaminhar para outra pessoa porque ele não fez aderência, ou de repente eu vou tentar uma outra estratégia, uma outra abordagem, né, com essa pessoa. Como eu já tive também encaminhamento de paciente, eu sou junguiana, e aí me encaminharam porque a pessoa tinha muitos sonhos e queria trabalhar sonhos. Gente, você não pode trabalhar com sonho com outra abordagem teórica, você tem que encaminhar uma pessoa por causa disso, porque o junguiano está mais predisposto a estudar os sonhos, por exemplo. Perfeito, é isso. E volto né, a gente volta a perceber que é o compromisso com a corrente teórica. A gente faz discípulos teóricos, né? Não pessoas que têm ali o compromisso de ajudar outras pessoas. A definição do nicho, ela te ajuda em vários aspectos, pelo que eu percebo, né? Tem essa questão de que você pode se especializar, se aprofundar mais no conhecimento, se você for pensar na formação do profissional, e pode te ajudar também a se posicionar melhor no mercado enquanto profissional, porque as pessoas vão saber quem procurar diante daquele tipo de situação. E mais ainda, Nani, isso me ajuda, por exemplo, a definir quais são os benefícios do meu trabalho, porque, em verdade, a gente se conecta muito com o preço que a gente cobra, mas a gente não sabe dizer exatamente o que a gente oferece pelo que a gente cobra. Então, eu consigo determinar os benefícios do meu trabalho, eu consigo determinar o valor do meu trabalho, e aqui fazendo diferença entre valor e preço, né? Eu cobro um preço, mas qual é o valor que eu entrego pelo preço que eu cobro? Né? E isso as pessoas não têm clareza justamente porque, em verdade, como são 1000 demandas que podem aparecer, eu, teoricamente, preciso estabelecer um valor para cada demanda. E aí, obviamente, eu não vou conseguir fazer isso, né? Tem um projeto que você desenvolve que eu acho muito interessante. Já tem 3 anos que ele está acontecendo. E se você ouvir esse podcast daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, saiba que ele vai continuar acontecendo todos os anos, provavelmente na semana do psicólogo, que é o Pé de Prosa, na verdade. O Pé de Prosa. E aí, fala aí pra galera. O Pé de Prosa, no primeiro ano, falou sobre o quê? Fala primeiro o que é o Pé de Prosa. O Pé de Prosa, em verdade, é um evento que acontece, e é importante que eu fale isso, né? Ele acontece num teatro, ele não tem a característica de acontecer, por exemplo, no hotel. Uma das premissas desse evento foi não ter a cara de evento acadêmico. Então ele acontece num teatro. E por que um teatro? Porque eu queria colocar a psicologia e o profissional da psicologia no palco, né? E é justamente por isso que ele acontece num teatro. E a intenção, mais do que falar de forma verticalizada dessa coisa do ser psicólogo, de teoria, de técnica, mas era a gente num lugar muito horizontal conversar sobre esses fazeres dentro da psicologia, né? Sobre essas possibilidades e esses limites também. Então, em verdade, ele tem a característica muito de poder fazer com que a gente funcione aí de uma forma menos de concorrente e mais de parceiro. E por conta disso, veio o Pé de Prosa. É como se fosse um pezinho de prosa mesmo. Vem cá, vamos conversar aqui. E é bem isso, gente. Porque, tipo, é uma roda de conversa, a galera senta no palco ali, todo mundo, né? Os convidados, as pessoas que Kalila convida para estar à frente do processo. Vão trocando ideias e a galera que está na plateia também levanta a mão e vai trazendo coisas, e rola poesia, e rola música, e rola tudo junto, misturado. Tudo ao mesmo tempo, assim, e é muito, muito rico, né? Porque as pessoas podem se colocar de verdade ali, enquanto profissionais, mas enquanto pessoas também, né? Isso mesmo. E se eu pudesse, em verdade, você perguntou qual foi o primeiro tema, e o primeiro foi a dor e a delícia de ser psicólogo, né? E era literalmente pra gente se colocar nesse lugar, porque para o mundo a gente faz aquela cara de coerência, né? Vem cá, vamos conversar mais sobre isso, né? Fale aí quais são os parangolés que rolam aí dentro. E veio muito nesse sentido. E esse ano a gente vai falar de uma coisa também que tem angustiado muito as pessoas, que é o lance... As pessoas, todas elas, inclusive a gente, né? Sim, que é o lance da internet.
internet. E como essas psicologias, plural, psicologias em tempos de internet, existem muitas resistências, existem muitas vírgulas, mas existem também muitas possibilidades. Então, para falar um pouquinho sobre isso, né? E esse ano a gente está muito nessa pegada. As pessoas que você convidou para falar sobre esse tema, me explica por que você convidou essas pessoas nesse porque ano, essas escolhas, escolhas que você uma das faz. pessoas convidadas, eu não sei se você conhece, é uma moça chamada Ana Vanessa. Você conhece ela? Presente. Então, Ana Vanessa, ela tem uma história, né, de exercício de psicologia, né, na internet, de uma bagatela de 10 anos. Não é verdade? E eu acho que é uma das pessoas que tem muita propriedade para falar sobre, literalmente, esse desbravamento, né, da internet num momento que ninguém falava e que provavelmente existia, inclusive, muita resistência. Porque se hoje eu encontro resistência, se hoje eu ouço alguns comentários que o veneninho escorre assim no cantinho da boca, imagine há 10 anos atrás. Então essa moça, né, de batom vermelho, veio muito por conta deste lugar e papel que ela exerce e que já transformou a vida de tantas pessoas e que teve aí a internet muito como uma borracha de margens geográficas e teve aí possibilidade de ajudar pessoas em diferentes cantos desse Brasil. Uma outra pessoa que eu convidei foi a Fernanda Landeiro, que tem também uma presença digital incrível, que tem ajudado aí muitas pessoas. O nicho da Fernanda é principalmente a perspectiva da imagem autocorporal, do emagrecimento, e que eu tenho certeza também que tem muita experiência para compartilhar e para trocar com a gente em relação... Fernanda tem nicho bem definido mesmo, né? Ela trabalha com essa questão da obesidade, do emagrecimento, é bem claro, assim, todo o posicionamento dela. Perfeito, né? E aí é que vem, né, voltando à história do nicho. Não, é impossível alguém hoje em Salvador conversar de psicólogos que trabalhem com emagrecimento e não falarem da Fernanda. Né? É disso que a gente fala. Gente, escolher o nicho, voltando aí pelo menos 10 minutos desse papo. Mas se a gente for parar para pensar, construir uma diferenciação profissional é literalmente fazer com que ninguém consiga falar sobre aquele assunto sem lembrar de você. Agora, para que a gente consiga este lugar... Gente, ninguém fala hoje de concurso público de psicologia sem falar de Ana Vanessa. Isso pode falar palavrão aqui? Espontaneidade, meu bem. FODA, não falei nada, né? Então, assim, não existe possibilidade de alguém pensar em preparação de concurso público e não falar de Ana Vanessa. Mesmo que ela não seja escolhida para ajudar uma pessoa na preparação, ok, mas é impossível você não falar dela. E é disso que a gente está falando. Pensar aí numa diferenciação profissional é isso, que não dá para fazer de forma generalista. A gente tem umas almas, tipo um Caligares da vida, mas né, essa galera não deve vir com a bunda virada para algum lugar que eu não sei. Mas aí ele se posiciona mesmo pela abordagem, né? É um outro tipo de posicionamento. E ainda assim ele não atende qualquer coisa. Sim. Né? E ainda assim ele não atende. Se a gente for parar para pensar de forma mais refinada, a gente vai ver que tem aí alguns nichos, né? Tipo, criança não tá no meio e tal. Sim. Quem mais você convidou? Ah, sim. Quem mais eu convidei? Dani Rita. Dani Rita, ela é psicóloga infantil e também tem uma presença digital absurda. Ela foi da minha primeira turma de mentoria. Quanto essa coisa da internet impulsionou ela nessa perspectiva do posicionamento da diferenciação profissional. O Anderson Chalub, que é um psicólogo, terapeuta de casal, eu costumo dizer que ele é o mago dos casais, e que também vem construindo aí essa perspectiva da presença digital e utilizando a internet como um meio de trabalho também, né? E eu, que por acaso estarei lá também, né? Só por acaso, a pessoa que pensou o negócio todo, convidou por acaso, mas eu nada tô lá... disso de propósito. É de propósito, gente. Mas enfim, no papo, não é de propósito não, no papo é descaração completa, porque o que eu quero, Ju, é beber nessas fontes tudo que eu não sou otária, entendeu? Aí eu faço lá a minha cara de coerência. Gente, é isso. Você sabe que eu comecei a armar essa coisa de evento muito por um desejo pessoal de poder beber. Tudo começou com jurídica. E isso beber de conhecimento. De beber de conhecimento. Porque senão seria pé de boteco. O que
Pode ser também. Quanta coisa não deve nascer nos botecos da vida, não é verdade? Sim. Mas tudo começou assim, eu queria muito um evento de qualidade, de jurídica, e aqui em Salvador não chegava nada. Então, se não chega, a gente faz, né? Aí a gente faz a cara de coerência lá, pra fazer de conta que é, né, alguém nessa vida, e arma os parangolé todo. E foi assim que tudo começou, né? Então, eu costumo dizer que as minhas estratégias de montagem tem muito a ver com o meu desejo também de poder beber de vocês. Então, não tenha dúvida, irmã, que eu estou ali trepadeiríssima para viver este momento de propósito. Mas eu acredito que as pessoas que fazem coisas grandes, elas fazem porque tem um desejo muito grande de estar entre pessoas que estão fazendo coisas interessantes também. Então, todo mundo que... Tipo, você acha que esse podcast aqui também não é pra beber da fonte, meu amor? Claro que é! Ah, gente, né? trazer... Lógico, meu amor. Trazer gente interessante pra conversar, né? Pra falar sobre vários temas riquíssimos, assim, da psicologia. Galera, inclusive, você tá finalizando agora um livro de ferramentas junto com Dani, junto com Chalub, né? Junto com Iana, de 12, junto com Juviana, de adolescente. Gente, eu queria falar aquele mesmo palavrão que eu falei naquela hora, eu queria falar de novo, mas eu tenho uma coisa em mim. Aliás, hoje eu tô pra palavrão, né? Mas esse livro, eu tô desejando ele para a minha vida. Eu tô. E vai sair agora! Já tá nos últimos, né, detalhes aí para ele sair. E esse livro veio muito dessa provocação, né, sobre essa coisa de... mas por que focar em abordagem? Vamos focar em ferramentas, vamos focar em técnicas, vamos focar nas áreas do desenvolvimento, na verdade, né? Nas etapas de desenvolvimento. Fala um pouco aí desse livro, porque eu tô muito afim de devorar inteiro esse livro. Eu também! Se preparem que vai ter muita foto em rede social quando esse livro chegar, viu? Massa! Então, esse livro, ele poderia ser chamado de 101 ferramentas para ferramentas terapêuticas, né, para diferentes fases do ciclo da vida. E por que poderia se chamar 101? São 20 de cada fase de desenvolvimento. 20 de criança, 20 de adolescente, 20 de adulto, 20 de casal e família e 20 de idoso. Mas tá faltando um aí, Kalila. A melhor ferramenta do mundo não falta mais, que é o quê? É o terapeuta. E a gente sempre esquece que o terapeuta é a melhor ferramenta, melhor do que qualquer outra. Somos a melhor ferramenta de trabalho. E na apresentação, inclusive, é uma apresentação diferente, e não poderia ser diferente se não fosse diferente, afinal de contas, fui eu que fiz. Mas a apresentação desse livro vai resgatar muito sobre esta melhor ferramenta de trabalho do mundo, né? Então, em verdade, a apresentação do livro é apresentando o terapeuta a ele mesmo. Ele tá massa. E, enfim, então é um livro que eu acho que vai ser muito de cabeceira, e principalmente porque ele transgride a lógica da atuação institucionalizada. Tipo, a psicologia clínica, a psicologia hospitalar, a psicologia jurídica, a psicologia escolar. Não, gente, aonde tem gente, eu posso utilizar a ferramenta, independente da perspectiva de institucionalização da prática profissional. Mais uma vez, a gente precisa se conectar com quem a gente atende e não o lugar que a gente atende. E essa, para mim, foi uma das grandes... dos grandes presentes que participar desse livro me trouxe, assim. Foi a liberdade. Eu lembro que eu mandava minhas ideias malucas, assim, tipo, será que pode? Quando eu recebi a liberdade do pode! Uou! Tô indo! E eu sou, tipo, madrinha desse livro, Com então certeza. eu tô muito feliz, assim, com ele, porque eu acho que realmente falta na psicologia instrumentais, né, que nos ajudem a construir formas de fazer. Então, a gente vê muito coisas organizadas por abordagem teórica, como eu estava falando, e esse livro ele traz uma proposta de acordo com o ciclo do desenvolvimento, com o ciclo vital, então pode ser aplicado por qualquer profissional de psicologia, de qualquer abordagem. Isso, e quem vai dar o sentido, o tom, a interpretação, o filtro, é quem é o melhor terapeuta do mundo, né? A melhor ferramenta terapêutica do mundo. Então, talvez quem lê de Gestalt vai interpretar de uma forma o conteúdo que resgatar, quem de repente for da psicanálise vai interpretar de outro, enfim. Esse livro vai ser publicado daqui a pouco pela Sanar. Como é que ficou o título dele? A melhor ferramenta terapêutica do mundo e outras 100 em diferentes fases do ciclo da vida. Eita, que delícia! Que delícia! Para fechar o nosso podcast, eu vou jogar você agora numa que eu quero ver você se virar. Eita, lasqueira! Conta um perrengue psi pra gente.
uma saia justa que você passou aí durante sua carreira, um momento assim que você disse, e agora como é que eu me saio e como foi que você se saiu? Ô, irmã, quer que eu vou contar minha vida inteira então aqui. Escolhe um pra gente fechar com chave de ouro, que a galera adora perrengues psíquicos. Adoram, né? Adoro. Eu acho que assim, uma das grandes coisas que eu preciso lidar todos os dias é com a não identificação do meu trabalho como um trabalho psicológico. Eu acho que esse é o maior perrengue. É meio que ensinar as pessoas que falar de desenvolvimento humano é falar também de psicologia. Então, assim, para ser mais prática, já teve colega psicólogo que olhou para mim e disse: você tá abandonando a psicologia? Né? Como se a psicologia precisasse seguir aquele modelo médico da psicopatologia para se exercer, né? Para se afirmar enquanto campo profissional. Então, uma pessoa que chega lá e diz, eu não tenho nada, eu tô bem, minha vida tá massa, eu não tenho problema, mas eu vim aqui porque eu quero ser melhor ainda. Eu não posso te atender. Eu não tenho o que fazer por você, eu não tenho um tipo de produto ou serviço para te oferecer. Então, eu acho que esse é o maior perrengue que eu passo na vida. E aí, tem os subjetivos em relação a isso, né? Porque antes de convencer a outra, eu preciso me convencer também, né, Nani? Em alguma ordem, eu venho de uma formação que também tem herança médica e em alguma ordem achar esse denominador comum em relação ao exercício profissional da psicologia é também, de alguma forma, me identificar neste meio todo, né? Porque eu não deixei de ser psicóloga, né? De forma nenhuma. Agora, é uma outra forma de exercer e de produzir psicologia. Identificar que é a psicologia de Kalila, né? Que é diferente da de João, de Maria, e enfim. E eu vejo muita semelhança com isso, com o discurso, por exemplo, de abordagens humanistas, né? Eu estava preparando uma aula de Rogers e eu tô vendo aqui várias coisas, né? Não sei se você tem alguma base, se você tem alguma leitura. A partir de agora. Pois é, então vai lá e mergulha, se joga na piscininha, porque é muito isso, né? Você poder construir entender que o ser humano ele tem potencial para se desenvolver e isso é dele, não é você que está dando isso para ele, meu amor. Você só está facilitando o processo dele, né? Então, acho riquíssimo. E é psicologia, sim, claro que é psicologia. Está no outro lugar fazendo, ajudando o outro a se desenvolver. Então, aplicação direta do que é de melhor da psicologia para ajudar o outro a crescer. Acho fantástico. Obrigada por esse papo maravilhoso. Eu que agradeço, Ave Maria. Galera, e quem quiser Pede Prosa pelo Brasil, entre em contato com essa moça. Quem sabe ela começa a organizar em eventos em outros estados. Eu ia adorar que você fizesse isso, sabia? Eu ia adorar que você me ajudasse com isso, sabia? Vocês não viram a cara que ela fez aqui de surpresa agora. Espontaneidade, bebê. Queridos PCs, obrigada pela sua audiência. A gente se encontra no próximo Sanarcast Psicologia. E comentem nas redes sociais, deixem suas sugestões de pessoas e de temas. Fui, beijo grande. Vambora, Kalila! Vambora!